Um dia, enquanto Karoui rega as flores, ela relembra a infância, quando se confessou para o garoto de quem gostava. Ele fugiu apavorado ao ver sua mão monstruosa, chamou-a de monstro, e essas palavras nunca saíram de sua memória. Mais tarde, as garotas da sua turma bajulam Arata, um garoto muito popular. Como ele vai começar a modelar, algumas colegas querem tirar fotos dele enquanto podem. Karoui se intromete de propósito porque uma das garotas está sentada no seu lugar. A garota se recusa a sair, então Arata se oferece para ir lá fora para que ela se mova. Percebendo que ele vai se levantar, Kuroi junta suas coisas rapidamente e sai da sala. As garotas a acham estranha e riem dela, enquanto Arata a observa sair em silêncio. Seu olhar então se desvia para as flores que Kuroi cuidava mais cedo. Enquanto isso, Kuroi se tranca em um box de banheiro. Ela bate repetidamente na porta, frustrada com Hirata. Desde que sentaram um ao lado do outro, alunos se aglomeram constantemente em volta da sua mesa. Ela de repente sente uma pulsação na mão. Puxando a manga, ela revela uma mão monstruosa por baixo. Ela sabe que o único jeito de voltar ao normal é se acalmando. Ela pega o celular e os fones, ouve sua música favorita e vê fotos de comida que quer comer. A distração funciona e suas mãos voltam ao normal lentamente. Diferente de todos, Karoui sofre de uma condição misteriosa que faz partes do seu corpo mutarem. A primeira vez aconteceu depois que ela se confessou para o crush da infância. Após esse incidente, sua mãe, Rinko, disse para ela parar de sair com amigos. Karoui tentou se isolar, mas quando algumas colegas a chamaram para brincar, ela não conseguiu recusar. Ela se lembra de como se sentiu feliz até que apêndices estranhos brotaram de suas costas. As outras crianças viram e ficaram com medo dela imediatamente. Por anos, ela manteve a esperança de que alguém a aceitaria. No entanto, com o tempo, ela percebeu o quão superficial o mundo é. No intervalo do almoço, Karoui vai para a escada de emergência desenhar. Ela acredita que ninguém a incomodará lá. Quando ela olha para cima, encontra Arata a encarando e solta um grito de surpresa. Arata explica que veio ali para escapar da multidão que se aglomerava em volta dele na sala, e se surpreende ao encontrar Karoui ali também. Karoui fica surpresa quando ele a chama pelo sobrenome, em vez de usar os apelidos estranhos que todos os outros usam. Hirata nota seu caderno de esboços e elogia seu trabalho, dizendo que parece incrível. Envergonhada, Karoui o pega rapidamente. Ele pergunta por que ela escolheu desenhar em preto e branco. Ela responde apressada que simplesmente fica mais legal assim. Quando Hirata senta ao lado dela, a proximidade faz as costas de Kuroi começarem a se transformar. No entanto, a mutação para de repente quando Hirata comenta que ficar sozinho de vez em quando é bom. Hirata admite que tem questionado seu próprio valor ultimamente porque não entende o que o torna tão especial. Karoui sente seu corpo voltar ao normal, embora não se identifique com as preocupações dele. Para ela, isso soa como se ele estivesse pedindo elogios. Ela diz a ele sem rodeios que, se ele não gosta de câmeras apontadas para ele, deveria mandar as pessoas se afastarem. Certa de que sua honestidade brutal o afastará, Karoui olha para ele novamente, apenas para encontrá-lo olhando para ela com admiração. Arata concorda com tudo que ela disse e promete ser mais honesto sobre seus sentimentos. Ele decide ir embora para que ela possa continuar desenhando em paz, mas antes de sair, ele empresta seu cachecol para ela se aquecer. Kuro fica chocada que ele continua tão gentil, mesmo com alguém como ela. Ela se convence de que alguém tão legal quanto Erada deve ter segundas intenções. Ela corre atrás dele, joga o cachecol na cara dele e foge imediatamente, jurando que não será enganada por seu ato como todo mundo. Mais tarde naquele dia, Kuroi volta para casa e tenta passar despercebida por Rinko e seu cachorro, Jumbo King. Infelizmente, eles a notam imediatamente e Rinko a recebe com um abraço. Ao abraçar a filha, Rinko sente os espinhos saindo das costas de Kuroi. Mas Kuroi corre para o quarto, insistindo que não é nada incomum, mesmo que suas costas raramente mutem. Enquanto isso, Jumbo King acidentalmente derruba algo, forçando Rinko a pegar. Dentro do quarto dela, Kuroi examina os espinhos em suas costas. Ela acha que parecem nojentos e estranhos, já que normalmente desaparecem depois de um tempo. Ainda assim, ela acredita que mesmo que se transforme completamente em um monstro, não faria muita diferença. Ela sente que sua vida sempre será cinza. No dia seguinte, ela fica horrorizada ao encontrar Arata ocupando seu lugar habitual de desenho. Ele fala animadamente sobre seu Fiber Plus colo. Tudo o que Karoui quer é voltar à sua rotina pacífica. Arata explica que percebeu o quanto gosta de se sentir útil para os outros. Ele diz que o conselho direto dela abriu seus olhos e o fez querer apreciar mais a vida. Ele mostra o café que ela queria visitar e a convida para ir depois da aula com amigos. Karoui aceita na hora. Ao chegarem, ela descobre que só os dois estão lá. Entrando, Karoui tenta se acalmar. Diz que talvez seja mais fácil sem um grupo, mas o encontro parece um encontro, e ela teme se transformar de novo. O silêncio enquanto esperam a comida deixa tudo mais estranho. Chegam as panquecas e Kuroi pergunta timidamente se pode comer primeiro. Arata a incentiva a dar a primeira mordida. Ao provar as panquecas, ela sente que foi para o céu. Sua expressão encantada pega Arata de surpresa. Ele ri, admitindo que não esperava um sorriso assim, pois ela parece distante na escola. Ele acredita que ela é incrível. Diz que ela leva a sério a limpeza e cuida das flores da sala todos os dias.
Karowe o encara, e as panquecas ficam menos doces que as palavras dele. Arata oferece sua parte das panquecas. Mostra uma foto antiga do ensino médio, onde era mais gordinho, explicando que engorda fácil. Admite o medo de ficar sozinho de novo se voltar a parecer assim. Kuro lembra de achar que ele nunca a entenderia, mas agora percebe que estava errada. Pega um pedaço de panqueca, oferece a ele e diz para comer, pois não se importa com o peso. Ela ainda gostaria de ser amiga dele se ele mudasse. Antes que possa se retratar, Arata segura sua mão e come a panqueca, admitindo que é deliciosa. Eles passam o resto do dia juntos como amigos, e Karowe pensa que por hoje vai se deixar enganar. Ao voltarem, Arata percebe que Karowe está cansada e se oferece para acompanhá-la. Seu corpo está se transformando de novo, talvez por excesso de estímulo. Várias garotas que gostam de Arata o veem e se aproximam. Ao notarem Karowe, acham que ela o persegue e falam em expô-la online como uma esquisita. Ouvir isso faz a mão monstruosa de Karowe recuar. Karowe vai se desculpar e ir embora, mas Arata a puxa pela mão, ignorando as garotas. Karowe fica chocada que ele continua segurando sua mão mesmo enquanto ela se transforma. Pela primeira vez, seu mundo cinza parece ter ficado rosa, mas ela sente algo estranho, pede desculpas e foge dele. Enquanto corre, mais partes do corpo dela mutam, não consegue mais conter a sensação de queimação e para em uma ponte. Sem controle, perde o equilíbrio e cai no rio. Lá, seu corpo continua transformando até algo enorme surgir das profundezas. Enquanto isso, Arata procura desesperadamente. Ao chegar na ponte, um kaiju emerge do rio. É Karowe, e ao ver Arata, se convence de que nem ele a aceitaria. Solta um rugido ensurdecedor para o céu, acreditando que o amor só traz terror. Logo, notícias do kaiju misterioso se espalham. As pessoas observam maravilhadas enquanto helicópteros tentam filmar Karowe. Em casa, Rinko prepara o carro, sabendo que o kaiju é Karowe. Arata continua olhando para ela. Karowe se sente presa em um sonho. Ao mesmo tempo, libera toda a frustração acumulada por anos. De dentro do carro, Rinko implora para Karowe não sair do rio, pois pioraria tudo. Quando Rinko chega à ponte, vê Arata ainda olhando para a água. Ao chamar o nome de Karowe, Rinko pergunta se é a Karowe que ela conhece. Pergunta com cuidado se ele estava com ela antes do kaiju aparecer. Arata confirma. Rinko diz que Kuroi é de seu bairro e que já a viu evacuar. Antes de ir, ele pede para Rinko dizer a Kuroi que se divertiu muito com ela. Rinko murmura que ele deveria assumir a responsabilidade. Ao voltar para o carro, percebe que Jumbo King sumiu. Os militares atacam o kaiju enquanto Arata evacua. Logo, ele vê Jumbo King correndo para o perigo. Temendo pelo cachorro, Orota corre atrás dele. Jumbo King o leva de volta à ponte quando um helicóptero militar atira em Kuroi. A explosão causa a queda de destroços. Quando ele olha de novo, Kuroi se prepara para atacar. Naquele instante, ela vê Arata no chão e congela ao notar o jeito que ele a olha. Confusa, ela vê seu reflexo no vidro de um prédio. Ela percebe que todos a encaram como se fosse um monstro. Tomada pelo pânico, Karowe deseja desesperadamente que parem de olhá-la assim. Ela mergulha de volta no rio e desaparece rio abaixo. Enquanto Jumbo King se liberta dos braços de Arata, Arata percebe que o kaiju o encarava diretamente. O cachorro corre de volta para Rinko, latindo como se soubesse onde Kuroi foi. Perto de um parque à beira-rio, Kuroi emerge da água. A maior parte de seu corpo volta ao normal antes de desmaiar. Ao acordar, ela está em seu quarto. Lembra-se de pouca coisa e se veste preguiçosamente para a escola, sem saber de nada. Lá embaixo, Rinko a cumprimenta e diz que lavou o uniforme de Karowe tão bem que parece novo. Ela serve panquecas para Karowe. Ao provar, Karowe pensa que as de ontem também estavam boas. Ela liga a TV, onde o noticiário fala sobre o kaiju da noite passada. Conforme a reportagem continua, memórias de sua transformação voltam. O noticiário revela que o público chama a criatura de Harugon, nomeada pelo local de aparição. Rinko decide contar a verdade, confirma que Karowe foi o kaiju da notícia e explica que sua transformação ficou extrema, pois Karowe se apaixonou. Certa manhã, Karowe vai para a escola pensando no que Rinko disse. No caminho, ela vê a destruição causada por Harugon, percebendo que não foi um sonho. Ao chegar na escola, ouve garotas falando que Erato se machucou. Querendo saber se ele está bem, Karowe pergunta a gravidade do ferimento. Em vez de responder, as garotas ficam irritadas e perguntam por que ela segurou a mão de Orota naquela noite. Uma expressão confusa surge no rosto de Karowe. Karowe foge para seu lugar habitual para se afastar delas. Olhando para fora, ela sente vontade de estar perto dele. Olhando para o portão da escola, vê Arata chegando e se anima. Começa a descer correndo para cumprimentá-lo, mas para de repente. Ela lembra que emoções fortes podem fazê-la virar Harugan. Ela se pergunta se ficar longe dele é o único jeito de manter todos seguros. Apertando o corrimão, ela se força a apenas observar.
Nesse momento, outra aluna, Manatsu, corre para ver Arata. Karoe nota a familiaridade natural entre os dois. Ela imediatamente assume que Manatsu é sua namorada. Ela se sente boba por sentir ciúmes. Nesse instante, Arata a nota e a chama feliz. Em pânico, Karoe grita que ele nunca mais deve chegar perto dela e corre de volta para o prédio. De volta à sala, Karoe se isola com seus fones. Quando Hirata entra e atrai outra multidão, ela põe a mochila na mesa para se proteger. Durante a aula, Arata olha para Kuroi. Após a aula, Kuroi vê Monatsu espiando a sala. Sem querer vê-la falar com Arata, Kuroi foge. Pensar em Arata e Monatsu juntos enche sua mente, e um rabo brota de repente. Escondendo-o freneticamente sob a saia, ela tenta descobrir o que causou a transformação. Mais tarde, Karoe encontra Rinko no parque. Rinko está aliviada que as flores sobreviveram à fúria de Karoe. Karoe pergunta por que Rinko ainda a deixa andar livremente, achando que deveria estar presa. Rinko ignora, dizendo que jamais prenderia sua única filha. Ela promete que, aconteça o que acontecer, sempre protegerá Karoe. Essas palavras confortam Karoe, fazendo-a acreditar que talvez seja possível nunca mais virar um kaiju. Ela diz a si mesma que o sentimento de ontem pode ter sido o último, já que cortou laços com Erada. Porém, ao voltar para casa, seu rabo se recusa a desaparecer. Ela vai à varanda buscar ar fresco e nota uma criatura estranha, parecida com uma lagarta, na rua abaixo. Ela teme que vire um kaiju que terá de combater. Determinada a detê-lo cedo, ela pega um martelo e se aproxima cautelosamente. Ao se aproximar, ela se vira revelando seu zíper. Sem vergonha alguma, Monatsu cumprimenta Karoe alegremente. Karoe quer perguntar por que Monatsu está vestida assim, e se Arana a incentivou. Monatsu revela animada que está esperando alguém. Ao descrever a pessoa, Karoe imagina sem querer Oraka se encaixando na descrição, mas Monatsu revela que espera Harugan. Ela conta que cresceu cercada por filmes e produtos de kaiju por causa do trabalho do pai. Sempre achou que eram ficção, mas a noite provou que são reais. Por isso, quer muito conhecer Harugan pessoalmente. Infelizmente, ela não pôde ver Harugan ontem. Mesmo assim, vai esperar aqui até ele aparecer de novo. Karoe pergunta de repente se é por causa do kaiju que Monatsu procurou Hirata. Monatsu admite que queria ouvir a impressão dele sobre Harugan, já que ele estava por perto. A paixão que Karoe viu antes era porque Monatsu estava animada falando de Harugan. Até agora, Monatsu se mexe de empolgação ao falar dele. Monatsu também diz que queria ter falado com Karoe na escola, mas ela fugiu. Karoe fica aliviada por Monatsu não ser namorada de Arata. Ao mesmo tempo, se sente mal, pois Arata deve odiá-la pelas palavras dela. A conversa é interrompida por um policial que diz a Monatsu que ela não pode dormir na rua. Com pena, Karoe diz que Harugan não virá hoje. Monatsu pausa, lembrando que Hana disse que Harugan apareceu logo após Karoe sumir. Ela começa a pensar se Karoe se comunica com Harugan telepaticamente. Conclui que Karoe deve ser a sacerdotisa de Harugan. Karoe responde sem jeito que talvez seja. Monatsu, como confirmação, pede animada que Karoe convoque Harugan. Karoe diz que Harugan está cansado demais. Nesse momento, chegam duas figuras vestidas de Ultraman. São os servos de Monatsu que vieram buscá-la. A personalidade excêntrica de Monatsu deixa Karoe e o policial totalmente confusos. No dia seguinte, Karoe esconde o rabo sob a saia antes de ir para a escola. Assim que chega, Monatsu corre para agradecer pela noite agradável e sugere que virem amigas. Elas veem Arata cercado de garotas de novo. Karoe se esconde imediatamente. Monatsu pergunta baixinho se Karoe gosta de Arata. Como nenhuma sabe se Arata tem namorada, Monatsu se oferece para juntá-los, dizendo que é justo, já que Karoe será o cupido dela para Haruga. Monatsu vai até Arata e pergunta se ele tem namorada. Arata responde honestamente que não. As garotas ao redor comemoram, mas Arata admite calmamente que já está interessado em alguém. Ao dizer isso, ele olha para Karoe. O coração dela dispara e o rabo escondido se contorce. A sensação de sobrecarga retorna e Karoe foge. Ela acaba sozinha no pátio quando Monatsu a alcança. Monatsu a parabeniza feliz por confirmarem que Arata está solteiro. Karoe implora para Monatsu deixá-la em paz. Insiste que romance só a machuca. Monatsu sorri e diz gentilmente que, como outra garota apaixonada, vê as chamas do amor nos olhos de Karoe. Ela a ajuda a se levantar e diz que devem se apoiar na busca pelo amor. Convida Karoe para sua casa depois da aula para comer lanches e ver filmes de kaiju. Mais tarde, na aula de educação física, Karoe observa Arata jogando basquete. Convence a si mesma que alguém como ele não poderia gostar dela. Seus pensamentos são interrompidos por uma bola de vôlei. As outras garotas reclamam que ela faltou de novo e mandam ajudar a arrumar. Karoe obedece e leva o carrinho de bolas para o depósito, mas as garotas a trancam lá dentro. Do lado de fora, zombam dela por achar que Arata a amaria, dizendo que ele nunca a escolheria. Dentro do depósito escuro, o rabo de Karoe se agita enquanto ela grita que já sabe disso. As garotas ouvem equipamentos caindo e acham que Karoe está tendo um chilique. Decidem deixá-la trancada. Enquanto isso, Karoe entra em pânico pois seu rabo cresce e não dá mais para esconder. Após a aula, a professora nota a falta de Karoe.
Uma das garotas mente que ela foi à enfermaria. Quando a aula termina, Erada vai procurá-la, mas ela não está lá. Ele encontra Monatsu, que também procura Karoe. Enquanto isso, as pessoas tentam abrir o depósito. É a Kuroe que está segurando a porta por dentro, pois se recusa a deixar que vejam seu rabo. Se descobrirem seu segredo, ela imagina ser levada a um laboratório para experimentos. Ela tem certeza de que isso a faria virar Harugan de novo. Se isso acontecer, ela se pergunta se Arata olharia com medo. Sentada, ela deseja ter nascido uma garota comum. De volta à sala, as garotas começam a pensar se devem soltar Kuroe. Infelizmente para elas, Manatsu ouve a conversa. Exigindo saber o que fizeram, ela declara que Harugan vai enlouquecer se prenderem a sacerdotisa da besta. Ela as apressa a pedir desculpas. Em vez disso, elas insistem que não fizeram nada de errado, pois Karoe cruzou a linha ao chegar perto de Arata. Naquele momento, Arata revela que ouviu tudo. Ele se culpa mais por ter tentado ser amigável com todos, mesmo com as garotas machucando Karoe. Percebendo que seu silêncio só as incentivou, ele decide parar de fingir que está tudo bem. Ele admite que se importa demais com Karoe para perdê-la. Arata corre para a academia para resgatá-la, deixando suas admiradoras sem palavras, enquanto Manatsu o incentiva em silêncio. Quando Arata chega à sala de armazenamento, ele abre a porta de correr rapidamente. Assustada, Karoe instintivamente reage com seu rabo. Confusa, ela pergunta nervosamente se ele viu algo. Do lado de fora, Erada a tranquiliza, dizendo que estava escuro demais para ver. Em vez de forçar a entrada, Erada começa a falar com ela pela porta. Ele confessa que mentiu no dia em que a convidou para comer panquecas. Nunca deveria ter havido um passeio em grupo. Ele não comprou ingresso só para os dois porque genuinamente queria passar tempo com ela. Ele explica que a honestidade dela o marcou. Mesmo que tudo em Tóquio torne um momento péssimo, ele ainda quer conhecê-la melhor. Ouvindo do outro lado da porta, Karoe fica chocada com a sinceridade dele. Ao mesmo tempo, ela sente aquela onda familiar de afeto subindo. Em voz baixa, ela finalmente diz que ele pode entrar. Ao entrar na sala, Erada parece surpreso. Kuroe admite timidamente que tem um lado feio, e avisa que, se ficarem mais próximos, ele descobrirá coisas ainda mais nojentas sobre ela. Ela diz que não acredita que alguém possa amar uma garota com rabo. Sem perceber, seu rabo começa a encolher. Arado fica confuso com o comentário, pois não vê rabo algum. Ele se aproxima e acende as luzes. No momento em que o cômodo clareia, ele nota o buraco rasgado nas costas do uniforme de Kuroe. Mortificada, Kuroe mergulha em uma pilha de colchonetes para se esconder. Arata senta ao lado dela e diz gentilmente que, se ela se odeia, ele encontrará mais motivos para amá-la e dizer isso a ela. Kuroe espia para olhá-lo. Arata se inclina um pouco, aliviado por finalmente poderem se encarar. Ele diz que vai buscar a mochila dela e avisar Manatsu que ela está segura. Assim que ele se afasta uma distância segura, o corpo de Karoe se transforma em Haruga. Horata olha para a academia enquanto o enorme kaiju emerge. Enquanto isso, Manatsu sorri com excitação, feliz por finalmente conhecer Harugan pessoalmente. Harugan procura a Orada em silêncio. Em seu coração, Kuroe pede desculpas a ele. Ela sabe que nunca terá o romance normal que ele merece, mas promete silenciosamente não pisar em seus sentimentos. Várias pessoas observam Harugan escapar pelo rio, com Manatsu sendo a única triste em vê-lo partir. Quando Karoe chega ao parque, ela já voltou à forma humana. Percebendo que ainda precisa voltar à escola, ela encontra um saco de lixo grande para se enrolar como cobertura improvisada. Correndo de volta, ela evita repórteres entrevistando alunos. Ela vai até a sala para pegar o uniforme. Lá, ela vê Arata insistindo que um aluno ainda está preso na academia. Karoe corre imediatamente para tranquilizá-lo. Os dois decidem ir para casa juntos. Arata expressa sua preocupação, pois Karoe estava perto quando Harugan apareceu. Ele admite ter a estranha sensação de que Harugan o encarou diretamente em ambos os encontros. Karoe diz apressadamente que ele provavelmente está imaginando coisas. Ela o elogia baixinho por se manter calmo diante de algo que ela considera feio. Em vez de concordar, algo clica na mente de Arata. Ele responde suavemente que, na verdade, achou bonito. Por um breve momento, Kuroe pensa que ele fala de Harugan, mas Arata menciona que as cerejeiras estão bonitas. Karoe concorda apressada, tentando esconder o que pensava. Depois de se acalmar, Karoe admite baixinho que fica feliz que nenhuma cerejeira foi esmagada. Um dia, Karoe vai à casa de Monatsu para se preparar para seu encontro. Infelizmente, a maior parte do guarda-roupa de Monatsu são fantasias bizarras de monstros. No entanto, Monatsu encontra um lindo vestido para Karoe. Embora Karoe admita que o vestido é adorável, ela insiste que o problema é ela. Monatsu a encoraja a ter mais confiança, especialmente considerando que Kuroe foi convidada. Após o incidente com Haruban, quando Kuroe estava indo para casa, Erada a parou. Ele timidamente a convidou para passar o fim de semana com ele em um parque temático. Ele mencionou ter ganhado ingressos e quer que Karoe passe tempo com ele. Wanatsu declara animadamente que este é um grande progresso para a vida amorosa de Karoe. Tentando não pensar muito nisso, Karoe percebe suas mãos começando a se transformar. Ela ainda não acredita que alguém como Arata se interessaria por alguém como ela, quando ele poderia sair com qualquer garota que quisesse. Monatsu a encoraja a mudar de perspectiva amanhã. Como toque final, ela arruma o cabelo de Karoe para que pareça um par de pequenos chifres.
Na manhã seguinte, Karowe se arruma quietamente para seu encontro e tenta sair de fininho de casa. Rinko a pega antes que ela possa sair. Em vez de admitir que vai sair, Karowe apenas diz que vai encontrar um amigo. Antes que Rinko possa fazer perguntas, Karowe sai correndo pela porta. Observando-a sair, Rinko fica desconfiada. No local do encontro, Kuroi relê nervosamente as mensagens trocadas com Arata. Se seu corpo começar a se transformar, ela já tem um plano para se acalmar. De repente, a multidão próxima explode em sussurros animados. Karowe encontra Arata andando em sua direção enquanto inúmeras garotas o olham com admiração. Ela se pergunta se este é simplesmente o efeito de ver Arata com roupas casuais, porque em seus olhos, ele está brilhando. Quando o mascote se afasta, Karowe perde sua cobertura. Arata a nota imediatamente e corre feliz. Encantado por ela ter vindo, ele a cumprimenta calorosamente. Sentindo-se envergonhada, Kuroe instintivamente cobre parte do rosto e diz baixinho que ele parece diferente hoje. Arata admite que realmente se esforçou na aparência. Ele até consultou um estilista antes de escolher a roupa de hoje, o que faz Karowe se sentir secretamente lisonjeada. Arata então admite que está feliz em vê-la usando roupas casuais pela primeira vez. Ele até solta que ela está incrivelmente fofa, antes de imediatamente se corrigir, dizendo que soou muito direto. Kuroe sente seu coração dar um pulo. Ela tenta desesperadamente se acalmar, imaginando o desastre que aconteceria se ela se transformasse em Harugan. Felizmente, ela consegue se acalmar. Ela diz a Erada que se sentiu um pouco tonta antes de sugerir que fossem em uma atração juntos. Ainda preocupado, Erada diz gentilmente que podem remarcar se ela não estiver se sentindo bem. Para surpresa dele, Karowe insiste imediatamente em continuar o encontro. Sorrindo suavemente, Erada estende a mão e pega a dela. Temendo que o contato pudesse desencadear outra transformação, ela rapidamente retira a mão. Os dois exploram o parque enquanto Erada aponta todos os convidados vestidos como personagens de filmes. Logo, Erada nota uma atração romântica e sugere animadamente que experimentem. Karui teme que possa ser demais para ela, então ela sugere que vão em uma atração individual. Querendo que ela se divirta, Arata concorda feliz. Nenhum deles percebe que estão sendo seguidos por Rinko, que se disfarçou como um dos mascotes do parque. Rinko admite que Arata parece um jovem genuinamente gentil. Ainda assim, ela sabe que se ele realmente se apaixonar por Karowe, pode se tornar o romance mais perigoso imaginável. Após terminar uma das atrações, Karowe se sente aliviada por não estar se transformando. Só então ela percebe que estava inconscientemente segurando a mão de Arata. Envergonhada, ela rapidamente solta e insiste que pode descer da atração sozinha. Ela se lembra que precisa ficar alerta. O dia continua, com Karowe mantendo cuidadosamente um pouco de distância entre eles enquanto Rinko os segue secretamente de perto. Durante uma atração, Rinko consegue até se espremer entre os dois. Enquanto continuam conversando, Erada admite que gosta muito do grito de Karui durante a atração. Ele explica que é a primeira vez que a ouve levantar a voz. Erada avista outra atração para casais e sugere que vão nela em seguida. Insegura, ela pergunta se ele acha que o mascote pode ir com eles de novo. Arata fica em silêncio por um momento e sugere, sem jeito, que façam outra coisa. Ele pega um bichinho de pelúcia que parece um kaiju minúsculo. Karou estuda o bicho de pelúcia e percebe o quanto ele se parece com Harugan. Arata então pega uma tiara fofa de personagem e a coloca gentilmente na cabeça dela. Envergonhada, Karou insiste que só garotas fofas deveriam usar algo assim. Arata diz a Karowe que ela é fofa. Ele até se oferece para usar a tiara combinando com ela. Karowe recusa teimosamente, insistindo que não são um casal, então não deveriam usar acessórios combinando. Enquanto continuam andando pelo parque, uma distância notável se forma entre eles. Então, ela percebe o verdadeiro problema. Durante todo o encontro, ela recusou quase todas as sugestões de Arata. Ela entende que a distância crescente entre eles é culpa dela, pois ela se protegeu o tempo todo. Observando de longe, Rinko começa a se perguntar se o romance chegou cedo demais para Karowe. Nesse momento, ela ouve Karowe convidando Arata para ir em uma das atrações para casais do parque. Arata é pego totalmente de surpresa e pergunta se ela tem certeza. Karowe diz firmemente que sim. Ouvir isso imediatamente deixa Rinko em pânico. Assim que a atração começa, Karowe quase instantaneamente se arrepende de sua decisão, pois não pode deixar de notar o quão bem Arata cheira. Sentindo o quão tensa ela está, Arata gentilmente estende a mão e segura a dela para tranquilizá-la. Mas antes que ele tenha tempo de olhar para baixo, a atração mergulha em uma grande queda. Quando a atração finalmente termina, ela tenta sair apressadamente, dizendo que precisa usar o banheiro. No entanto, o cinto de segurança a puxa de volta. Arata instintivamente se inclina para ajudar a soltá-lo. Ficando nervosa, Karowe rapidamente cria distância entre eles assim que está livre. Depois de finalmente se acalmar, ela volta e encontra o clima entre eles visivelmente mais pesado. Arata admite que percebeu que Karowe o evitou o dia todo. Ele assume que ela só concordou com o passeio de hoje porque era muito gentil para rejeitá-lo. Pensando que a incomodou, Arata decide que é hora de ir embora. Karowe desesperadamente quer corrigir o mal-entendido dele. Ela corre atrás dele, mas percebe que grande parte de seu corpo já começou a se transformar. Assustada, ela imediatamente se afasta. Quando Arata faz o que ela confunde com uma expressão de medo, seu coração afunda enquanto ela corre pelo parque. As pessoas começam a olhar para seu rabo estranho e mãos monstruosas. Enquanto isso, Arata procura com as coisas dela.
Ele pegou a bolsa dela e notou seu caderno. Depois de ler, ele percebeu que Karowe estava preparando maneiras de fugir dele o dia todo. Observando de longe, Rinko sente pena de Arata ter o coração partido. Ainda assim, ela acredita que é para o melhor, porque Karowe nunca poderá ficar verdadeiramente com um garoto humano. Eventualmente, ela nota Arata desaparecer de vista e assume que ele finalmente desistiu. Ela decide procurar por Karowe. Enquanto isso, Karowe tenta desesperadamente se acalmar dentro de um banheiro. Não importa o que ela faça, suas feições monstruosas se recusam a desaparecer. Ela fica aterrorizada que, se não puder voltar ao normal, Arata nunca mais falará com ela. Tudo o que ela queria era passar um único dia como uma garota comum, aproveitando o encontro com o garoto que ela gosta. Percebendo que o romance pode simplesmente nunca ser possível para ela, ela desiste. As emoções violentas fazem seu rabo se agitar. Aceitando seu destino, Karowe sai sem se importar se alguém a vê. Logo, Rinko a alcança e gentilmente segura seu rabo. Ainda disfarçada como um dos mascotes do parque, Rinko a lembra suavemente para não assustar os outros visitantes, pois este é um lugar onde os sonhos se realizam. Karowe pergunta tristemente se monstros feios como ela têm permissão para ter sonhos. Essas palavras deixam Rinko sem palavras. Enquanto Karowe afunda em desespero, ela declara que odeia este lugar. Ela decide que quer destruir o parque. Balançando o rabo com frustração, ela joga Rinko para longe. Quanto mais Karowe anda, mais as pessoas instintivamente saem de seu caminho. Então, alguém de repente agarra seu rabo. Ela se vira para encontrar Arata parado atrás dela. No momento em que o vê, vários dos espinhos que cobrem seu corpo começam a encolher. Ela imediatamente tenta se esconder novamente. Arata admite, surpreso, que ficou chocado com a aparência dela, mas elogia o empenho dela com a fantasia. Ele acha que ela está fantasiada de Johnny, um de seus personagens favoritos do parque. A multidão aceita a explicação de Arata e acredita que ela é uma cosplayer dedicada. Arata conclui que é por isso que Karowe agiu estranho. Karowe decide entrar na brincadeira. Logo, visitantes pedem fotos com ela. Arata lembra do caderno que pegou. Ele diz que percebeu a empolgação dela ao ver o desenho dos dois juntos na última página. Envergonhada, Karowe pega o caderno de volta, tentando esconder a empolgação. Os fogos de artifício começam. Vendo-os, Kuroe finalmente baixa a guarda. Ela se aproxima de Arata e admite timidamente que esperava mais por aquele dia. Arata sorri e Kuroe comemora com um mascote. Rinko, de longe, se espanta com a naturalidade de Kuroe com um garoto. Apesar do conflito, Rinko decide deixar Kuroe aproveitar a noite. Após os fogos, Arata pergunta se ela quer continuar explorando o parque. Kuroe concorda animada e aponta as atrações que quer ir. Os dois passam o resto da noite juntos. Rinko vai embora e é chamada por Kotaro. Vendo Kotaro com o Jumbo King, ela comenta que ele não parece um biólogo. Kotaro aponta que Rinko também não parece. Rinko o corrige, ela era bióloga, mas decidiu ser mãe solteira feliz. Kotaro pergunta se ela não tem interesse em Harugan, que ele acha ser fêmea pelo comportamento e choro. Rinko fica tensa e pergunta se ele veio só para paquerar Harugan. Kotaro brinca que sim, e Rinko o expulsa. Kotaro a abraça por trás e pede para ela voltar a trabalhar com ele. Rinko vê o celular dele vibrar, o chuta e o chama de sem vergonha. Kuroe entra e chama Kotaro, feliz. Ele a abraça, diz que sentiu saudades e que ela é mais doce e fofa que Rinko. Ele entrega a Kuroe uma sacola de lembrancinhas. Kuroe se anima. Rinko pergunta se é o barulho que Kuroe ouve. Kuroe defende o metal como a música mais sublime. Grata, Kuroe abraça Kotaro de novo. Ele a lembra de não se empolgar demais por causa da condição dela. Pergunta se já acharam a cura. Kuroe admite que não, mas controla melhor. Kotaro diz que tem outra surpresa. Kuroe se anima, pois queria isso. Rinko insiste em ir junto. Kuroe aponta que o local terá música alta. Rinko pensa e muda de ideia. Prefere Karowe com Kotaro do que com Orada. Rinko puxa Karowe e pede para ela não mencionar que é Harugan. Kotaro se despede, diz que ficará na cidade e que Karowe pode visitá-lo. Karowe fica feliz, Rinko fica tensa. Mais tarde, Arata manda mensagem para Karowe, dizendo que se divertiu. Pensa em chamá-la para sair de novo, mas lembra do trabalho. Ele se surpreende com a resposta de Karowe, que também se divertiu e deseja boa noite. Kuroe se pergunta se foi ousada demais. Irada responde com boa noite. Kuroe fica radiante. Pela primeira vez, aceita que está apaixonada. Pergunta se Orana sente o mesmo. Ela se repreende. É impossível. Ela é um kaiju. Chega o dia do festival. Karowe e Kotaro entram no local, lembrando do último show juntos. Naquela época, Kuroe ficou tão animada que suas mãos se transformaram. Caminhando ao lado de Kotaro, Kuroe se sente completamente relaxada. Por coincidência, Arata está trabalhando em uma das barracas de merchandising do festival.
Avistando Kuroe na multidão, ele se surpreende ao vê-la ali. Kotaro imediatamente fica desconfiado e pergunta quem é Arata. Nervosamente, Kuroe o apresenta como um colega de classe. Achando que Kotaro é um parente de Kuroe, Arata o cumprimenta educadamente, mas Kotaro anuncia que é o namorado de Kuroe. Kuroe entra em pânico e o corrige apressadamente, explicando que Kotaro é, na verdade, amigo de sua mãe e quem apresentou a música metal. Enquanto ela explica tudo freneticamente, Kotaro nota pequenos espinhos começando a emergir de suas costas. Mudando de assunto, ele pergunta a Arata se ele é modelo ou ator. Quando Arata diz que não é, Kotaro pergunta imediatamente se ele é o namorado de Kuroe. Kuroe nega rapidamente. No entanto, Kotaro diz que prefere ouvir a resposta do próprio Arata. Os dois se encaram em silêncio, enquanto Kuroe observa nervosamente a tensão aumentar. Desesperada para acabar com um momento constrangedor, ela aponta para o palco e anuncia que quer ouvir uma banda tocar. Assim que chegam perto do palco, Kotaro pergunta se Arata sabe algo sobre a condição dela. Kuroe admite que não, mas insiste que Arata é uma pessoa genuinamente gentil, diferente de todos os outros. Kotaro adverte gentilmente que ela ainda não conheceu pessoas suficientes para fazer esse tipo de julgamento. Ele começa a explicar como alguns homens podem ser manipuladores. Infelizmente, a banda começa a tocar de repente, impossibilitando que Kuroe ouça seus avisos. Um pouco depois, Arata sai para o intervalo e avista Kuroe descansando com Kotaro. Observando-os, especialmente o quão feliz Kuroe parece, ele sente uma pontada inesperada de ciúme. Mais tarde, Kuroe consegue um lugar junto à grade da frente antes da apresentação de sua banda favorita. Arata se aproxima dela, explicando que foi liberado mais cedo do trabalho e decidiu aproveitar as apresentações restantes. Ele pergunta se ela está realmente confortável em ficar tão perto do palco, já que a multidão parece intensa. Kuroe explica que está acostumada, pois vai a shows com Kotaro o tempo todo. De repente, o público explode em animação, enquanto a banda se prepara para aparecer. Kuroe vibra com todos, mas é empurrada para trás. Envergonhada, ela se afasta rapidamente e sugere que se afastem mais. Em vez disso, Erana a puxa de volta para ele. Kotaro os vê e imediatamente começa a marchar em direção a eles. Enquanto isso, Kuroe sente suas emoções saírem de controle. Sua condição começa a piorar novamente, e ela murmura baixinho que não aguenta mais. Infelizmente, Arata entende mal suas palavras. Kuroe tenta desesperadamente se explicar. No entanto, Arata admite que originalmente acreditava que ela era apenas tímida. Depois de ver como ela interage naturalmente com Kotaro, ele conclui que ela simplesmente não gosta dele. Em pânico, Kuroe quer desesperadamente explicar que Kotaro não é nada mais que uma figura de tio para ela. Antes que pudesse dizer as palavras, ela sente sua cauda emergir. Nesse exato momento, a banda irrompe no palco. O rugido da multidão desvia a atenção de Erada por um segundo. Quando ele se vira de volta para Kuroe, ela já se foi. Kuroe corre o mais longe que pode. Ela se arrepende de não ter contado a Erada o motivo de se afastar. A verdade é que ela comprou produtos caros para o cabelo pela primeira vez. Ela até pegou emprestado uma roupa fofa porque queria ficar bonita para ele. Recentemente, ela até começou a praticar como assar biscoitos. Pela primeira vez em anos, ela se viu genuinamente ansiosa pelo amanhã, graças a Arata. Enquanto esses sentimentos transbordam, Kuroe se transforma completamente em Harugan. A multidão entra imediatamente em pânico. Tanto Arata quanto Kotaro encaram em choque o kaiju gigante em frente a eles. Enquanto isso, a banda simplesmente sorri, decidindo que não há momento melhor para começar sua apresentação. Kotaro diz a Erada para evacuar e deixar a busca por Kuroe com ele. Erada pega um par de binóculos e sobe no palco para procurá-la. No momento em que ele faz isso, Harugan caminha diretamente em frente a ele antes de se abaixar até ficarem cara a cara. Mesmo em sua forma gigante, Kuroe se vê desejando poder confessar seus sentimentos a Arata. Antes que ela possa se acalmar, helicópteros aparecem subitamente no céu. Irritada, ela balança sua cauda maciça para afastá-los. Quando ela olha de volta para o palco, Erada se foi. De coração partido, ela solta um rugido de dor e destrói o palco. Enquanto isso, Erada e Kotaro escapam por outra saída, vendo a cabeça dela ricochetear em direção à entrada principal do festival, onde Kotaro suspeita que Kuroe esteja. Preocupado com ela, Arata decide ir atrás de Harugan. Ele explica que acredita poder atrair Harugan para longe da multidão. Kotaro o implora para desistir desse plano imprudente. Ainda assim, Arata insiste em arriscar, pois precisa se confessar para Kuroe. Enquanto isso, Haruben procura Arata freneticamente, enquanto espanta os helicópteros que a perseguem. Ela sente que está perdendo o controle, pois seus instintos começam a dominá-la. Aterrorizada com a possibilidade de nunca mais voltar a ser humana, ela lamenta nunca ter se confessado. Ela solta outro grito angustiado antes de continuar sua fúria. Arata decide que precisa agir agora. Kotaro o chama, dizendo que é melhor ele voltar vivo para que Kuroe não precise chorar. Arata se posiciona onde Harugon pode vê-lo facilmente. Harugon se abaixa lentamente até ficarem no nível dos olhos. Arata tenta falar com ela gentilmente. Em vez de responder, Harugon solta um rugido poderoso. O som assusta Arata, enquanto Kotaro grita para ele correr. De repente, outra voz chama. Monatsu grita entusiasticamente para Haruga parar. Infelizmente, a corda não é longa o suficiente para alcançá-la. Haruga rapidamente perde o interesse e retoma sua fúria. Assim que o helicóptero pousa, Arata corre até Monatsu.
Ela explica animadamente que voou assim que soube que Harugan apareceu. Arata explica rapidamente que quer atrair Harugan para longe porque acredita que Kuroi ainda está por perto. Monatsu responde com confiança que Kuroi é a sacerdotisa de Harugan. Arata explica que o verdadeiro perigo é o governo. Se Hirugan continuar em fúria, os militares eventualmente lançarão um ataque em larga escala. Monatsu entra em pânico de repente, então os dois pulam no helicóptero para deter Hirugan. Observando tudo se desenrolar, Kotaro fica cada vez mais irritado enquanto a equipe de resposta a desastres tenta contatá-lo. Bem acima da cidade, Arata chama Harugan novamente do helicóptero. No momento em que ela o nota, ela imediatamente começa a persegui-lo. Arata leva com sucesso cada vez mais para longe da área povoada. Assim que estão em segurança longe das multidões, a cauda de Haruba atinge o helicóptero. Só então Monatsu percebe que esqueceu de dar um paraquedas a Arata. Harugan o nota caindo imediatamente. Antes que ele possa atingir o chão, ela o pega gentilmente na palma da mão. Olhando em seu rosto, ele percebe que seus olhos são gentis, semelhantes aos de Kuroi. Suavemente, Arata diz a Harugan que está disposto a ouvir porque percebe que ela está tentando dizer algo a ele o tempo todo. Ouvir essas palavras faz o coração de Karui palpitar. Aliviada por ter acertado sobre ele, ela fecha cuidadosamente a mão em volta de Arata, segurando-o perto. De repente, algo bate em suas costas. Virando-se, ela vê um tanque abrindo fogo contra elas. Não querendo que Arata fosse pego no ataque, Haruvan o leva rapidamente para um lugar mais seguro. Algum tempo depois, Karoe retornou à sua forma humana. Sua primeira preocupação é verificar se Arata está bem. Quando ele finalmente recupera a consciência e vê Karoe, ele imediatamente segura os ombros dela. Um segundo depois, ele percebe que ela está apenas enrolada em um paraquedas e rapidamente se afasta envergonhado. Karoe o repreende por se aproximar imprudentemente de Harugan. Arata então se lembra de Harugan e se preocupa com ela. Karoe o olha com uma expressão incomumente honesta. Ela admite que costumava se odiar. No entanto, depois de passar um tempo com Erada, ela lentamente começou a se ver de forma diferente. Estar com ele a fez começar a ansiar pelo futuro. Ela reúne coragem para confessar seus sentimentos, mas no último segundo, as palavras se recusam a sair. Mesmo sem ouvir o resto, Arata se aproxima silenciosamente. Ele agradece antes de admitir que há algo que ele também quer dizer. Ele explica que observar Harugan lutar desesperadamente para se comunicar o fez perceber algo importante. Olhando diretamente em seus olhos, ele confessa que gosta muito de Karoe. Ele pergunta se ela quer sair com ele. Karoe aceita suavemente. Escondido por perto, Kotaro ouve a conversa. Tendo acabado de fazer uma ligação, ele já sabe que o novo relacionamento deles será um problema. Numa noite, enquanto repassava a confissão de Erada em sua mente, Karoe acorda assustada. Sem perder tempo, ela salta pela janela para se tornar Harugan em segurança. As pessoas observam um kaiju gigante atravessar a cidade com uma mistura de emoções. Após voltar ao normal, Rinko expressa preocupação com a frequência das transformações de Kuroi ultimamente. No entanto, Kuroi mal escuta, pois seu celular recebe uma mensagem. Ela se retira rapidamente para seu quarto e vê que Arata enviou as direções para o local de encontro para que possam ir juntos para a escola. Animada, ela sai apressada de casa para encontrar Arata, pois não o vê desde o festival de metal. No momento em que avista Arata esperando por ela, fica impressionada com o quão radiante ele parece. Durante a caminhada para a escola, os dois ficam estranhamente tímidos um com o outro por causa do novo relacionamento. Arata lamenta baixinho a possibilidade de não serem mais colegas de classe, já que é um novo período. Reunindo coragem, ele estende a mão para Kuroi. Antes que ele possa tocá-la, um de seus amigos o chama de repente por trás. Arata se vira para cumprimentar o amigo, com a intenção de apresentar Kuroi a ele. Para sua surpresa, ela não está mais ao seu lado. Ela se escondeu em uma esquina próxima, de repente percebendo que namorar ela pode causar problemas sem fim para Arata. Confiante de que ele perderá popularidade por causa dela, Kuroi decide correr à frente. Arata consegue alcançá-la, mas ela acelera ainda mais. Ela diz a ele que, enquanto estiverem na escola, seria melhor fingir que não se conhecem. Antes que ela possa continuar, Arata agarra firmemente a mão dela. Ele gentilmente diz a ela que nada disso importa mais para ele. Mais do que tudo, ele tem orgulho de chamá-la de sua namorada. Nesse momento, eles ouvem o clique de uma câmera. Arata começa a se desculpar, mas Kuroi se desculpa por sugerir que escondam um relacionamento. Ainda assim, ela admite que está sobrecarregada com tudo o que aconteceu e pergunta se, por enquanto, eles poderiam apenas agir como amigos na escola. Embora decepcionado, Arata concorda. Antes de seguir em frente, ele diz baixinho que gostaria que ela fosse um pouco mais egoísta. Continuando para a escola sozinha, Karoe é subitamente abordada por uma jovem chamada Mao, que ela descobre ser na verdade a irmã mais nova de Arata. Reconhecendo o uniforme escolar de Karoe, Mao pergunta se ela pode levar o almoço de Erada, pois ele o esqueceu em casa. Segundo Mao, Erada está completamente distraído desde que arranjou uma namorada. Ele estava tão chateado que ignorou completamente os alarmes de emergência kaiju na noite anterior. Sem saber que está falando com a namorada de Erada, Mao se despede alegremente ao ouvir o sino da escola tocar. Sozinha, Kuroei não consegue deixar de sorrir. Na escola, vários alunos fofocam sobre o boato de que Erada e Kuroei estão namorando. Quando veem Erada chegar sozinho, eles imediatamente relaxam, convencidos de que o boato deve ter sido falso.
De repente, eles veem Kuroi pegar a mão de Erada e mencionar que Mal confiou a ele sua marmita porque ele a esqueceu. Ela o repreende baixinho por esquecê-la e por ignorar o alarme kaiju. Ainda segurando a mão dele, ela o puxa em direção ao prédio da escola, apesar de vários espectadores testemunharem a troca, embora Arata esteja feliz com a súbita ousadia dela. Uma vez lá dentro, eles percebem que foram designados para salas de aula diferentes. Embora decepcionados, eles prometem almoçar juntos. Enquanto seguem caminhos separados, as pessoas ainda estão confusas sobre a natureza do relacionamento deles. Monatsu parabeniza animadamente Karoe por namorar oficialmente Erada. Enquanto elogia feliz sua amiga, Karoe finalmente percebe os olhares curiosos que todos lhe dirigem. Ela começa a se preocupar com a forma como seus novos colegas a tratarão. Felizmente, Monatsu revela que serão colegas de classe neste período e promete orgulhosamente protegê-la. Ouvir isso imediatamente aumenta a confiança de Karoe. Infelizmente, isso desaparece no momento em que várias garotas a cercam e a bombardeiam com perguntas sobre Arata. As coisas só pioram porque Monatsu também está sendo cercada por colegas ansiosos para se tornarem amigos dela. Logo, outra garota popular chamada Rimu entra na sala de aula. Muitos de seus alunos a reconhecem imediatamente e a recebem com alegria. Observando de longe, Karoe admira silenciosamente a beleza de Raimu. Ela pensa nervosamente que, se alguém como Raimu decidir provocá-la, ela não terá chance de sobreviver ao período. Eventualmente, Raimu ouve os boatos sobre Karoe namorar Arata. Ela começa a andar direto em direção a Karoe. Preparando-se para críticas, Karoe está convencida de que Rimu vai insultá-la. Em vez disso, Rimu de repente pressiona um joelho nas costas de Karoe, corrigindo sua postura. Ela repreende Karoe por se curvar, dizendo que isso é pouco atraente. Notando os lábios secos de Karoe, Rimu imediatamente a puxa para sua mesa para poder ajudar. O resto da classe observa em completa confusão enquanto Raimu mexe nos lábios de Karoe. Raimu aplica batom e um pouco de maquiagem e termina seu trabalho. Ela se apresenta e até incentiva Karoe a chamá-la pelo apelido. Feliz com o resultado, Rimu vai conversar com as outras garotas, enquanto Karoe olha para seus lábios recém-coloridos. No começo, ela não sente diferença, mas ao se apresentar para a turma, percebe que fala com muito mais confiança. Olhando para Rimu, a vê sorrindo com orgulho e encorajamento. No almoço, Arata nota algo diferente em Karoe. Antes que ele descubra, Monatsu aponta animada o batom de Karoe. Ela compara a beleza de Karoe a um kaiju em plena evolução. Aflita, Karoe tenta limpar o batom apressadamente. Arata a impede e diz que ela está linda. O elogio faz o coração de Karoe bater tão forte que ela esconde a mão que começa a se transformar. Depois da aula, Karoe percebe que o batom já saiu. Ela se pergunta onde Raimu o comprou, pois amou a cor. Pensa em perguntar, mas vê Raimu conversando com outras garotas e perde a coragem. Ainda assim, lembra da felicidade de Arata ao elogiá-la. Reunindo coragem, ela se aproxima de Rimu para perguntar sobre o batom. Por um instante, Rimu e as outras a encaram em silêncio. Karoe acha que disse algo errado, então se surpreende quando Rimu a convida para ir às compras. Rimu leva Kuroe a uma loja de cosméticos. Na loja, Rimu encontra o mesmo batom e o entrega a Kuroe. Vendo a alegria de Kuroe, Rimu se oferece para ajudar a escolher um blush. Enquanto olham as prateleiras, Rimu pergunta o que despertou o interesse de Karoe em maquiagem. Karoe decide ser honesta e explica que tem uma doença que muda sua aparência. Por causa dessas transformações feias, ela desenvolveu insegurança. Essas inseguranças causaram mal-entendidos com o garoto de quem gosta. Ela admite timidamente que o garoto a elogiou mais cedo, agora quer se tornar alguém que se sinta confiante. Enquanto Kuroe desabafa, nota lágrimas nos olhos de Reimu. Sorrindo, ela garante a Kuroe que um dia ela será mais confiante. Mais tarde, voltando para casa, Kuroe insiste em comprar um batom novo para Raimu. De repente, um cano estourado molha as duas. Quando Karoe abre os olhos, vê Raimu no chão, mas se surpreende com a aparência de Raimu. Vendo seu reflexo na janela, Raimu entra em pânico. Ela procura freneticamente nas bolsas, desesperada. Observando-a, Karoe percebe que Rimu busca a nécessaire que deixou cair. Pegando-a, Karoe a mostra para Rimu. Rimu pega de volta e retoca a maquiagem apressadamente. Seu rosto volta ao normal. Sem comentar, Rimu age como se nada tivesse acontecido, ignorando a pergunta confusa de Kuroe. Em vez de ir para casa, as garotas param em um café. Enquanto espera Rimu, Kuroe nota que ela demora no banheiro. Quando Raimu volta, Kuroe se surpreende ao ver que sua maquiagem sumiu. Sem ela, Raimu volta a ter o rosto de gorila. Calmamente, Raimu retoca a maquiagem enquanto fala com Kuroe, ciente de sua aparência. Admite que quis se abrir porque confia em Kuroe. Raimu explica que no ensino médio era chamada de gorila. No começo não se importava. Ela abraçou a piada, pois fazer rir a deixava feliz. Um garoto de quem gostava disse que amava seu senso de humor. Ouvir isso fez Rimu se sentir grata por sua aparência. Os dois formaram uma dupla de comédia. Por um tempo, ela acreditou que ele gostava dela, pois a elogiava em particular. Infelizmente, ele já tinha namorada. Um dia, Rimu ouviu, sem querer, rindo dela para a namorada. A descoberta partiu seu coração. Depois disso, seu humor mudou na escola. Então, o garoto se aproximou, fazendo outra piada, esperando que ela risse.
Em vez disso, Rimu finalmente explodiu. Ela o atacou e a todos na sala. Consumida pelas emoções, ela subiu no telhado da escola e gritou o quanto se odiava. No meio do seu surto, ela perdeu o equilíbrio e caiu em um arbusto. O acidente a deixou hospitalizada por um mês inteiro. Muitas colegas vieram visitá-la e se desculparam por como a trataram. Mesmo assim, Rimu não conseguia se livrar da sensação de que elas ainda riam dela em segredo. Essa experiência só a fez se odiar ainda mais. Rimu então mostra a Karoe uma paleta de sombras quase vazia. No início, ela seguiu os tutoriais da revista, mesmo achando a maquiagem inútil por causa de sua aparência. Um dia no hospital, outra paciente notou sua maquiagem e comentou que ela estava bonita. Essas simples palavras deram a Rimu coragem para continuar tentando. Desde então, ela pratica maquiagem todos os dias. Ela admite que houve muitas falhas. Ainda assim, sempre que se olhava no espelho, ela se incentivava a continuar, pois acreditava que era bonita. Recentemente, todo esse esforço finalmente valeu a pena. Ela encontrou um estilo que a faz se sentir confiante. Em vez de reagir com nojo, Karoe fica profundamente impressionada com a história de Rimu. Sorrindo, Rimu pede a Karoe para manter sua cara de gorila em segredo na escola. Ela então revela seu sonho de um dia lançar sua própria marca de maquiagem. Ela já está dando os primeiros passos postando resenhas de maquiagem online. Sem pensar, Kuroe solta que Rimu provavelmente faria até um kaiju parecer fofo. Percebendo o que acabou de dizer, Kuroe tenta disfarçar como uma figura de linguagem. Rimu apenas ri e diz que adoraria criar maquiagem que deixasse até gorilas e kaijus adoráveis. Ouvindo-a, Kuroe percebe que Rimu é genuinamente uma pessoa maravilhosa. Ela se vê admirando alguém como ela. Quando Kuroe chega em casa, Rinko imediatamente nota a maquiagem em seu rosto. Ela reclama que Karoe fica muito mais bonita sem ela. Sentindo-se tratada como criança, Karoe corre para seu quarto. Vendo-a sair, Rinko comenta baixinho que sabe que Karoe só está usando maquiagem por causa de Arata. Dentro de seu quarto, Karoe se pergunta se Rinko está certa. Antes que possa pensar mais, seu celular vibra. É uma mensagem de Orana falando animadamente sobre o próximo passeio em poucos dias. Ler a mensagem melhora o humor de Karoe imediatamente. Lembrando o quanto Orana gostava de seu batom, ela decide levá-lo para o passeio. Sem conseguir esconder a felicidade, Karoe beija seu reflexo no espelho, fingindo ser Orana. Um segundo depois, ela pula de vergonha quando Rinko abre a porta de repente para chamá-la para jantar. Uma manhã, Karoe tenta aplicar o blush que comprou. Mesmo seguindo o tutorial de Rimu, o resultado não sai como ela esperava. Nesse momento, o alarme toca. Percebendo que está atrasada, ela tenta apressadamente lavar a maquiagem. No ônibus escolar a caminho da viagem de acampamento, Karoe se sente decepcionada por não ter conseguido acertar a maquiagem. Ela esperava parecer um pouco mais bonita hoje. Seu celular vibra de repente com uma mensagem de Arata perguntando se eles podem se encontrar mais tarde, fazendo-a corar. Após chegar ao acampamento, Karoe e Manatsu decidem explorar o lago próximo primeiro. Monatsu compartilha entusiasticamente fatos sobre a área, antes de prever com confiança que um dia a represa será destruída por um besouro rinoceronte gigante. Logo, Rimu e várias garotas da turma se juntam a elas, pois estão no mesmo grupo. Assim que todos começam a montar acampamento, Rimu pergunta a Monatsu que tipo de maquiagem ela usa. Completamente sem familiaridade com termos cosméticos, Monatsu assume erroneamente que Rimu está falando sobre algum tipo de alienígena. Observando a troca divertida, Karoe se preocupa se vai se encaixar com o resto do grupo. As garotas não parecem muito amigáveis no início. Notando o desconforto de Karoe, Rimu pergunta se ela está bem. As outras garotas imediatamente assumem que Karoe tem um problema com elas. Em pânico, Karoe elogia apressadamente a maquiagem delas. A atmosfera muda instantaneamente enquanto as garotas começam a conversar animadamente com ela sobre cosméticos. Aliviada por ver todos se dando bem, Haimout incentiva o grupo a terminar de montar o acampamento para que possam começar a grelhar carne. Enquanto continuam preparando o acampamento, Karoe percebe que está genuinamente gostando da companhia de todos. Poder socializar com elas lhe dá um pouco mais de confiança em si mesma de que ela pode se dar bem com os outros. Assim que a tenda de jantar fica pronta, elas começam a preparar o churrasco. Infelizmente, uma das garotas sopra o fogo com muita força. Ao desviar da fumaça, Kuroe avista Orada à distância. Ele acena feliz para ela, então ela timidamente acena de volta, apenas para Haimu provocá-la. Enquanto preparam a comida, Haimu e Matsu pedem ansiosamente para Kuroe contar sobre seu relacionamento com Orada. Haimu a incentiva a falar sobre o namorado. Envergonhada, Kuroe admite que originalmente pensou em manter o relacionamento em segredo. No entanto, ela se lembra de como Arata sempre aceitou o relacionamento deles com confiança. Um dia, ela espera se orgulhar tanto de ficar ao lado dele. Suas palavras sinceras imediatamente trazem lágrimas aos olhos de Reimu. Depois de enxugá-las, Reimu retoca a maquiagem, admitindo que ainda não tem confiança para iniciar um relacionamento. Quando ela retorna, pergunta a Monatsu o que ela pensa sobre amor. Monatsu responde entusiasmada que já tem alguém que ama muito. Mais tarde, Haimu e Kuroe vão buscar mais carne para o churrasco. Haimu fica com ciúmes porque o churrasco de outra escola parece muito melhor que o deles. Um estudante gentil oferece carne a ela. Quando Rimu se vira para agradecer, ela congela porque o estudante é Okada, o garoto por quem ela já teve uma queda. Kuroe imediatamente percebe que é o garoto de quem Rimu falou. Tentando proteger a amiga, Kuroe se interpõe entre eles para proteger Rimu dele. Confuso, Okada apenas olha para elas, sem reconhecer Rimu.
Incapaz de lidar com o encontro, Rimu foge rapidamente, fazendo Kuroi correr atrás dela. Vendo-as ir embora, um amigo de Okada comenta o quão atraente Rimu é. Essa observação dá uma ideia a Okada. De volta ao acampamento, Rimu se empanturra de bolinhos de arroz enquanto fala sem parar sobre como Okada não a reconheceu. Ela insiste que está bem e que devem esquecer tudo. Mesmo assim, Karoi percebe claramente que ela está abalada porque os velhos maneirismos de macaco de Rimu retornaram. À medida que a realidade se instala, Rimu começa a se preocupar que Okada ainda possa ter fotos antigas dela. Ela teme que ele mostre a todos como ela costumava ser, fazendo com que todas as suas amigas a desprezem. Frustrada, ela decide que precisa se livrar dele antes que isso aconteça. Antes que ela possa, Okada de repente coloca a mão na dela e casualmente se oferece para mover a pedra. Assustada, Raimu solta, e a pesada rocha cai imediatamente. Em pânico, Raimu pede desculpas. Quando Okada finalmente a olha direito, ele murmura baixinho que ela é linda. Suas palavras fazem o coração de Raimu disparar. Sentindo para onde isso está indo, Kuroe imediatamente tenta puxar Raimu para longe. Mas parece que Raimu está completamente encantada por ele, pois Okada continua tentando conquistá-la. Ele até convida Raimu para a aula dele no acampamento para dividir um pouco de carne. Kuroe tem certeza de que Rimu recusará, mas para seu horror, Rimu aceita feliz. Puxando-a para o lado, Kuroe tenta desesperadamente fazê-la voltar à razão. Finalmente recuperando os sentidos, Rimu fica pálida ao perceber o que acabou de concordar. Ela admite timidamente que não pôde evitar, porque ouvir Okada chamá-la de linda a deixou incrivelmente feliz. Secretamente, ela sempre quis que Imba dissesse essas palavras como forma de vingança por tudo que aconteceu. Nesse momento, Arata corre com alguns petiscos. Raimu incentiva Karoe a ir com ele, insistindo que ela ficará bem sozinha. Ela até diz que gostaria de passar um tempo com Okada para se vingar. Embora ainda preocupada, Karoe decide confiar em Raimu. Enquanto Raimu se afasta, Karoe não pode deixar de olhar para trás uma última vez antes de se juntar a Arata. Enquanto Arata observa Karoe comer o marshmallow que ele lhe trouxe, Arata percebe rapidamente que algo está errado. Sabendo o quanto ela geralmente adora doces, ele imediatamente percebe que ela está incomodada. Kuroe fica tocada por ele ter prestado atenção suficiente para notar uma mudança tão pequena em seu comportamento. Reunindo coragem, ela pergunta baixinho se as aparências são importantes para ele. A pergunta confunde Arata porque ele sempre achou Kuroe linda. Insatisfeita com a resposta, Karoe insiste. Ela pergunta o que ele faria se ela de repente se transformasse em algo feio como um monstro. Arata pausa para pensar seriamente e, depois de um momento, responde gentilmente que, contanto que seja Karoe, ele ainda gostaria de estar com ela, não importa sua aparência. Envergonhada, Karoe pede desculpas por preocupá-lo e admite que estava apenas insegura. Para tranquilizá-la, Arana de repente estende a mão e pega a dela. Sem perceber, os dois começam a se inclinar um para o outro. Assim que seus lábios estão prestes a se encontrar em um beijo, Kuroi se afasta envergonhada, dizendo o quanto ama os marshmallows que ele cozinhou para ela. Ela rapidamente se afasta com a desculpa de assar mais para eles. Ela acaba perto do lago para esfriar as mãos antes que elas se transformem completamente. O quase beijo parece cedo demais para ela, e ela desbotou tanto que seu batom caiu. Ao se abaixar para pegar, ela ouve alunos falando que Okada está traindo a namorada de novo e que Raimu já é a segunda vítima dele na viagem. Kuroe não se contém e sente raiva por Raimu. No passeio de barco, Okada continua tentando conquistar Raimu enquanto Kuroe anda ansiosa pela margem, esperando chamar a atenção dela. Okada nota os brincos de banana incomuns de Raimu e ela explica que são uma lembrança do seu passado. Okada admite que o brinco o lembra de uma garota que ele conheceu. Ainda sem saber que Raimu é essa mesma pessoa, ele ri ao lembrar o quão ridícula e sem cultura ela era no ensino médio. Ele admite que pediu desculpas na época, mas confessa que nunca as quis dizer de verdade, pois não entendia por que ela estava tão chateada. Sentindo-se magoada novamente, Rimu se levanta, decidindo que já sofreu o suficiente. Ela diz a ele para sair do caminho para que ela possa remar o barco de volta, mas ele se recusa. A luta deles balança o barco violentamente, até que Rimu e sua bolsa de maquiagem são jogadas no lago. Ao emergir, ela percebe que toda sua maquiagem se foi e tenta desesperadamente esconder o rosto, já que sua bolsa sumiu. Karoe assiste horrorizada enquanto a comoção começa a atrair uma multidão. Ela então nota a Arana ao seu lado e de repente tem uma ideia. Se ela pudesse transformar parcialmente, talvez consiga distrair a todos com seu rabo tempo suficiente para Rimu retocar a maquiagem. Nervosa, ela decide que precisa de um impulso de confiança primeiro e rapidamente aplica seu batom. Ela estende a mão para Arata para chamar sua atenção, mas no momento em que ficam tão perto, ambos ficam corados. Arata nota o batom dela e imediatamente diz que sabe que fica muito bem nela. Suas palavras fazem Kuroi querer parar de esconder o quanto ama. Raimu lhe mostrou o que significa ser corajosa, e Kuroi decide que quer ser corajosa também. Reunindo toda a sua coragem, ela se inclina para beijá-lo, mas ela erra, e o beijo acerta sua bochecha. Ela foge envergonhada e mergulha direto no lago. Enquanto isso, Okada ainda está tentando convencer Rimu a voltar para o barco. Quando ele tenta puxá-la para bordo, ele finalmente vê seu rosto sem maquiagem e percebe que ela é a mesma Rimu do ensino médio.
Aterrorizado, ele rema freneticamente para longe, apenas para seu barco colidir com Harugan. Harugan solta um rugido poderoso. Kuroe se sente um pouco boba por acreditar que poderia parar em uma transformação parcial, mas pelo menos se tornar Harugon dará tempo suficiente para Raimu. Enquanto a atenção de todos está nela, Harugon esconde cuidadosamente Raimu em sua palma para que ela possa retocar a maquiagem. Procurando uma maneira de recuperar sua confiança, Raimu nota o batom de Karoe. Enquanto isso, Karoe percebe que sua transformação agitou correntes poderosas, e um aluno está se agarrando desesperadamente a um galho de árvore para evitar ser levado. Ela corre para salvá-lo, mas Rimu percebe que o galho está prestes a quebrar. Sem hesitar, Rimu entra em ação, carregando o aluno em um braço enquanto usa o galho quebrando para balançar ambos com segurança de volta à terra. Em voz alta, Rimu ordena que todos corram enquanto ela enfrenta ousadamente Harugon. Eles rugem um para o outro, mas Harugan instintivamente recua, deixando os espectadores chocados que Rimu conseguiu intimidar o monstro gigante. Rimu retoca o batom de Karoe, se ajeita e finalmente declara que este é seu rosto real. Ela timidamente pergunta às outras garotas se elas estariam dispostas a lhe emprestar maquiagem, pois toda a sua foi lavada, embora ela não espere ajuda de ninguém. Lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Para sua surpresa, as garotas imediatamente a cercam, cada uma oferecendo os cosméticos que ela recomendou a elas. Elas agradecem a Rimu, explicando que sempre recebem elogios graças às sugestões de maquiagem dela. Profundamente comovida, Rimu percebe que tem muito mais pessoas a apoiando do que jamais imaginou. Okada zomba, chamando todas as garotas de fraudes por esconderem seus rostos feios atrás de maquiagem. As garotas se preparam para discutir com ele, mas Rimu as impede. Ela admite que costumava pensar de forma tão superficial quanto ele, pois desesperadamente queria a aprovação de alguém atraente como ele. Agora ela sabe que não precisa desse tipo de validação porque já tem amigos maravilhosos. Ela declara com orgulho que a coisa mais atraente em si mesma é que ela nunca desiste. Ela lança um sorriso triunfante para Okada e começa a insultá-lo, e todas as garotas a apoiam. Quando Okada começa a insultá-las novamente, Haruvelin o deixa ser pego por seu rabo e o leva embora rugindo, como se avisasse a todos sobre o quão superficial ele realmente é. Arata rapidamente chama Harugan, pedindo que ela solte Okada porque ele não quer que as pessoas acreditem que ela é má. Harugan obedece imediatamente e solta Okada no lago antes de surpreender Arata com um beijo gentil. Enquanto ela se afasta, Karoe se pergunta baixinho se Arata poderia achar Harugon bonita também. Mesmo assim, ela se sente orgulhosa do que realizou hoje. Pela primeira vez, ela até se acha bonita. De volta à escola, as garotas se perguntam por que Harugon estava carregando o batom de Karoe. Karoe sugere que Haruga queria ficar bonita. Algumas garotas se reúnem em torno de Raimun para perguntar sobre seus últimos vídeos de maquiagem, enquanto outras falam sobre como Arata agora é apelidado de Príncipe Kaiju devido ao seu encontro com Haruga. Um dia, o vídeo do Príncipe Kaiju se torna viral, fazendo a popularidade de Arata disparar. Embora ele não se oponha a ser popular, esse nível de atenção está começando a incomodá-lo. Deon recebe uma ligação de uma emissora que o quer como convidado em seu programa, fazendo a escola inteira enlouquecer por finalmente ver seu ídolo escolar aparecer na TV. Karoe assiste a tudo isso, ciente de que essa atenção repentina está se tornando um fardo enorme para Arata, e ela se culpa por isso. Mais tarde, quando os dois finalmente conseguem uma pausa, Karoe pede desculpas a Arata. Ela ainda não pode contar que é a Harugon, mas diz que ele pode confiar nela com todos os sentimentos, pois sabe que Arata lidará com muitas coisas positivas e negativas por causa de toda essa atenção repentina. Ela até jura que se tornará forte como um kaiju para protegê-lo. Envergonhada com o que acabou de dizer, Kuroi se vira. No entanto, Arata a abraça de repente e agradece suas palavras. Quando ele admite que a ama de verdade, Kuroi sente sua cauda começando a aparecer. Ela se vira para encará-lo, sobrecarregada pelos sentimentos. Ela está prestes a se inclinar para um beijo, quando de repente, ouvem o clique de uma câmera. Karoe fica imediatamente envergonhada e preocupada. Ela sabe que se alguém a pegar se transformando, isso só causará mais problemas para Arata. Arata sugere que mantenham distância a partir de agora, mencionando que não quer que as pessoas escrevam coisas estranhas sobre Karoe. No entanto, ele promete que procurará um novo lugar onde possam sair sem serem incomodados. Kuroi se sente sobrecarregada com tudo, então ela corre de volta para sua sala de aula. Nenhum deles percebe que Manatsu está nas escadas acima e testemunhou a conversa. Quando Kuroi volta para casa, Rinko a repreende pelo vídeo viral de Harugan. Ela a lembra que não pode se animar demais e que não deveria sair beijando pessoas em público. Kuroi fica irritada com isso e exige que Rinko finalmente diga por que ela nasceu com a habilidade de se transformar em um kaiju. Rinko fica chateada e reclama que Karoe está finalmente entrando em sua fase rebelde. No entanto, ela rapidamente se distrai com a celebridade aparecendo na TV. Enquanto isso, Arata consegue voltar para casa em segurança, mal à vista, e diz que também foi abordada por muitas pessoas por causa de sua popularidade repentina. Ela não sabia a resposta para a maioria das perguntas, mas diz a Arata que contou a eles que ele tem uma namorada muito bonita. Bao então recebe uma ligação, e acaba sendo uma amiga da escola. Ela diz a Arata que vai ligar para a amiga por vídeo agora, então o deixa sozinho com seus pensamentos. Isso dá uma ideia a Arata. Enquanto isso, Karoe está relaxando em seu quarto de pijama, comendo salgadinhos, quando vê uma mensagem de Arata.
Parece que ele quer ligar para ela por vídeo, para que possam conversar. Ela descobre que videochamadas são gratuitas, mas ela precisa pegar o tablet da mãe para usar a câmera frontal. Rinko decide deixá-la usar, mesmo que estivesse usando-o no meio. Kuroi volta para o quarto e liga a videochamada. Ela fica chocada quando o rosto de Erada aparece bem na sua frente. Ela imediatamente joga o tablet para baixo antes de se esconder debaixo do cobertor, percebendo como está desarrumada. Assim que se acalma, ela configura o tablet novamente. Desta vez, ela usa o cobertor sobre as roupas enquanto fala com Arata. Ela se surpreende com o funcionamento das videochamadas, mas depois fica envergonhada, porque isso significa que eles estão tecnicamente olhando um para o outro. Karui lentamente sai do quadro novamente, raciocinando que não está usando nada bonito para ele. No entanto, Arata diz a ela que ela fica bonita mesmo relaxada, e que isso faz parecer que eles estão morando juntos. A declaração excita Karui tanto que seus chifres acabam aparecendo. Ela rapidamente tenta escondê-los se aproximando da tela para que a câmera não os capture. Arata acha isso estranho e decide se aproximar da tela também, mas isso só deixa Karui ainda mais nervosa. Ela rapidamente diz a Arata para esperar um pouco para que ela possa ajustar o ângulo da câmera. Depois de um tempo, ela consegue encontrar um ângulo que funciona para ela. No entanto, quando Arata a vê, ele decide que Kuroi parece um pouco reveladora demais naquele ângulo e diz que eles precisam encontrar outro. Kuroi tenta pensar em outro ângulo, mas então Rinkun bate na porta de Kuroi porque quer seu tablet de volta. Arata já entende o que está acontecendo e diz a Kuroi que está apenas grato por terem conversado um pouco. Ele admite que se sente mal por não poderem se encontrar sem que as pessoas os interrompam. Ele pergunta se seria possível eles se verem em breve em algum lugar onde ninguém possa encontrá-los. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais ele percebe que pode haver um lugar onde ninguém se importaria com ele estar lá. Ele diz a Kuroi para esperar, porque eles revelarão o lugar em breve. Enquanto continuam conversando sobre seus significados, Rinko tenta ouvir a conversa deles do lado de fora da porta. No dia seguinte, na escola, Kuroi é abordada por Rimu e Manatsu. Rimu fica aliviada que Kuroi parece estar bem, apesar de não poder passar tanto tempo com Arata. Kuroi decide sussurrar seus planos com Arata para as duas garotas. Raimu imediatamente fica animada com o fato de Arata e Kuroi irem a um encontro durante o show de fogos de artifício. Kuroi explica que Arata acredita que estar na multidão o fará se destacar menos, e como haverá fogos de artifício, as pessoas estarão muito ocupadas olhando para o céu para realmente notar quem eles são. Enquanto as duas garotas conversam animadamente sobre o plano, Monatsu tem um olhar triste no rosto. No entanto, ela rapidamente o disfarça, desejando a Kuroi um bom momento no festival. Ela tenta esconder seus sentimentos, enquanto as garotas continuam fazendo planos sobre usar um yukata. No dia do festival, Karoi tem dificuldade em vestir seu yukata. Ela logo percebe que pode ser muito difícil para ela fazer isso sozinha. Então ela decide que talvez seja melhor apenas usar suas roupas normais, afinal. A Rinko entra e se espanta ao ver Karoi de yukata. Logo descobre que Karoi planejou secretamente ir ao festival de fogos. Rinko puxa Karoi para um abraço e, sem se explicar, começa a arrumar a yukata dela. Quando termina, Karoi está usando a yukata corretamente. Rinko até arruma o cabelo e faz a maquiagem dela. Karoi fica surpresa com a ajuda de Rinko. Rinko admite que ficou chateada com o plano de Karoi de sair escondida, mas também não quer segurar Karoi demais. Elas acabam perto da porta, prontas para Karoi sair. Antes de ir, ela agradece Rinko pela ajuda. Rinko sorri ao ver a filha sair, mas se preocupa secretamente com o que vai acontecer. Karoi espera Arata no local combinado e se espanta quando ele se aproxima usando uma máscara de coelho para se disfarçar. Arata fica feliz em vê-la e elogia a yukata dela. Kuroi se sente sobrecarregada de novo e sua cauda começa a aparecer, então ela se esconde atrás de uma barraca. Ela luta para se acalmar porque, diferente das roupas normais, a yukata cobre mal suas características de kaiju. Quando se acalma, Arata sugere que eles deem uma volta e aproveitem o festival. Eles conseguem ver muitos lugares, e Kuroi até ganha algodão doce, que divide com Arata. Uma criança parece reconhecê-lo, mas ele a convence a ficar quieta. Eles continuam aproveitando o festival, e Arata nota que mais gente chegou, pois está quase na hora dos fogos. Ele diz a Kuroi que encontrou um lugar perfeito para ver os fogos, onde só os dois estarão, mas Karoi acha suspeito, e ele a tranquiliza. Eles começam a andar para o local, mas parece haver jovens bebendo lá. O grupo os vê e os acha fofos, pois são claramente estudantes. Uma das garotas reconhece Arata como o príncipe Kaiju, e ele vê isso como um sinal para ir embora. Eles voltam para o festival, e Arata perde o bom humor por ter perdido o lugar secreto, e Karoi tenta animá-lo. Eles notam que há tanta gente que é quase impossível para alguém como Karoi ver os fogos. Karoi percebe que Arata está tenso, então diz que não importa, pois ela não consegue ver os fogos. O que importa é passar o momento com ele. Arata está prestes a responder, mas eles ouvem uma explosão no céu. Isso anima as pessoas, que começam a se empurrar para ver melhor os fogos. Arata e Karoi se separam, levados em direções diferentes pela multidão. Karui acaba perto do rio, e a bateria do celular dela morreu, então não pode contatar Arata.
Ela tenta procurá-lo, mas não o vê em lugar nenhum e começa a chorar. A ideia de perder os fogos com ele a angustia e a faz se transformar em Harugan. Harugan grita para o céu, triste. Enquanto as pessoas evacuam, o pessoal dos fogos se recusa a sair, querendo continuar o show. Harugan observa o céu se encher de fogos e deseja que seu encontro com Arata tivesse terminado assim. Lembrando que a noite foi arruinada de novo, ela solta outro rugido, mas para ao ouvir Arata chamá-la. Quando Erada percebe que ele tem a atenção de Harugan, diz que ela precisa se acalmar para não estragar a noite, pois muitos esperavam por este dia. Ela percebe que muitos esperavam pelo show de fogos, e até ela se preparou para a noite. Ela decide se acalmar e pega Arata nas mãos para que ele possa ver bem os fogos. Se não pode estar com ele como Karoe, ainda pode apreciar a vista com ele como Harugan. Apreciando a vista, Arata começa a se abrir com Harugan. Ele diz a Harugan que estava em um encontro com uma garota que gosta, mas se separaram. Ele espera sinceramente que, apesar disso, Karoe esteja em algum lugar seguro vendo os mesmos fogos. Quando Karoe volta ao normal, encontra suas roupas, que ficaram com a bolsa durante tudo. No entanto, ela nota algo errado com elas. Enquanto isso, Erada procura. Ao vê-lo, ela vai até ele, mas o avisa para não abraçá-la com força, pois está suja. Só então Erato nota que partes da yukata dela estão rasgadas e que ela está descalça, mas Kuroi insiste que não se machucou. Kuroi se espanta quando ele a pega e pede um pouco mais do tempo dela. Ela o espera debaixo da ponte e se surpreende que Erada conseguiu um casaco e sandálias para ela. Ele a surpreende com um pacote de faíscas. Ele diz que se lembrou que ela disse que não importava, desde que estivessem juntos. Acima deles, uma mãe e filha voltam para casa. A família se espanta ao ver Manatsu em sua roupa de mafiosa, e Manatsu olha determinada para Erada e Kuroe, que aproveitavam suas faíscas. Enquanto Erada volta para casa feliz, ele se lembra do estado desgrenhado de Kuroe e se preocupa com a segurança dela. Ao entrar no prédio, encontra Monatsu esperando ansiosamente. Monatsu convida Arata para sentar, admitindo que quer falar com ele. Assim que ele senta, Monatsu o acusa de trair Karoe, o que o choca. Ele descobre que Monatsu acha que ele está traindo Karoe com Harugon. Embora preocupada com Kuroi, a verdade é que ela está mais chateada por Harugon dar atenção a Arata em vez dela, já que ela pensa em Harugon a toda hora. Arata tenta explicar que acredita que Harugon o vê apenas como um espírito afim, e começa a citar ocasiões em que parecia ser assim. No entanto, quanto mais ele fala, mais Monatsu acredita que Harugan realmente o prefere a ela. Parece que Monatsu não se convence mais, então, como última tentativa de convencê-la de que ele não ama Harugan, ele declara que Karoi é a única garota que ele ama de verdade. Monatsu fica chocada por Arata já descrever seus sentimentos como amor, mas ainda chama Karoe pelo sobrenome. Então ele repete sua confissão, desta vez usando o primeiro nome de Karoe. Manatsu para de gravar, o que ela argumenta como prova de que ele não ama Harugan, antes de acrescentar que é também para Karoe. Ela então diz a Arata que sua confissão a fez perceber que ela nunca disse a Harugon que ama o Kaiju. Ela diz a ele que talvez Harugon não tenha percebido que seus grandes gestos são sinais de seu profundo afeto, então ela precisa ser mais direta sobre seus sentimentos por Harugon. Ela decide que não vai mais esperar, e é sua vez de procurar Harugan e deixar seus sentimentos claros para Harugan. Ela sai correndo do prédio e diz a Arata que vai pegar Karoe emprestada dele pelo fim de semana. Bao a vê e pergunta a Arata o que acabou de passar por eles, uma pergunta que até Arata acha difícil de responder. No fim de semana, Manatsu leva Raimu e Kuroi para um dia de praia só para garotas em uma ilha particular. Kuroi tira uma foto de um caranguejo e a envia para Arata, depois é chamada por Manatsu para se juntar a elas para um doce. Kuroi se anima imediatamente e está prestes a comer um sorvete enrolado, mas Rimu a espirra com água e reclama que Kuroi não está usando um maiô fofo. Ela decide tirar uma foto com Kuroi para poder enviá-la para Arata depois. Karoi fica envergonhada e espirra água em Raimu para fazê-la parar, fazendo a maquiagem de Raimu derreter. Em casa, Erada recebe a foto e sorri, mas então nota um número desconhecido ligando para ele. Ele vê que é o mesmo número desconhecido de antes. De volta à praia particular, Karoe comenta que a ilha onde estão parece que um kaiju pode sair da floresta. Monatsu elogia sua observação, citando que esta ilha tem muitas lendas de kaiju ao redor. Ela até mostra a elas uma foto de um desenho rupestre de um kaiju que teria comido os moradores da ilha. Depois de contar sua história, ela pergunta se Kuroi e Rimu estão interessadas em ajudá-la com algo. Rimu concorda feliz, deixando Kuroi sem outra opção a não ser concordar também. Após seguir Manatsu, Kuroi se vê usando uma espécie de roupa de sacerdotisa tribal, porque Monatsu quer que ela invoque Harugon. Raimu ajuda as duas garotas a se prepararem, mas Karoe diz a Monatsu que não pode ajudar porque Harugon está dormindo. No entanto, Monatsu implora para que ela invoque Harugon, porque sente que se não vir Harugon, terá que desistir de chamar a atenção do kaiju. Ela jura que amará Harugon para sempre, mas não quer ser um fardo para o kaiju. Ela também argumenta que, mesmo que Harugon não esteja na ilha, é um local de fácil acesso para Harugon.
Kuroi decide que é melhor concordar com as exigências de Monatsu por enquanto. Como Kuroi concordou, Monatsu se prepara para encontrar Harugon e diz a Kuroi para começar seu ritual. Kuroi decide inventar uma dança na hora para invocar Harugon, e Monatsu acredita totalmente. Hayamo começa a rir da cena, mas acaba tirando uma soneca devido ao som dos tambores. O grupo não tem ideia de que há algo mais na ilha com eles. Ao pôr do sol, Karoui está completamente exausta, e Monatsu começa a acreditar que a localização deles está errada. Ela decide tentar chamar Haruga pela falésia, e Karoui decide acompanhá-la em sua caminhada por preocupação. Quando chegam ao topo, Manatsu renova seus esforços e começa a gritar por Harugon, até confessando o quanto ama o kaiju. No entanto, Harugon não responde aos seus chamados, então Kuroi sugere que voltem antes que escureça demais. Monatsu está prestes a desistir, mas então elas ouvem um barulho nos arbustos. No entanto, quando ela olha, é um lagarto monitor gigante e não um kaiju. Monatsu fica com raiva, já que não é Harugana, e até começa a brigar com ele. Agitado, o lagarto está prestes a morder de volta, mas Kuroi consegue empurrar Monatsu para fora do caminho. No entanto, Kuroi e Monatsu acabam caindo do penhasco. De volta à cidade, Arata se encontra com uma produtora de TV chamada Touko. Ele diz a Touko que só concordou em vê-la para poder dar um não definitivo a uma aparição na TV. Touko finge entender a situação dele, então menciona como Arata deve odiar a atenção da mídia por não poder ter um encontro normal com Karoui. Ela menciona que sente que as coisas se resolverão mais rápido se Arata abordar o assunto na TV ele mesmo, em vez de ter pessoas caçando a verdade. Ela diz a Arata que, se ele concordar em ir a um programa, eles não o editarão de forma enganosa, e ele poderá retornar à sua vida normal mais cedo. Arata pensa em quanto ele quer que ele e Kuroi tenham um relacionamento normal, então ele decide perguntar a Touko sobre os detalhes. Com Karoue, ela está viva e ilesa. No entanto, Manatsu está ferida e presa em uma parte mais baixa da colina. Karoue decide ir para garantir que ela esteja bem, mas durante sua tentativa de chegar a Manatsu, ela também cai. Quando se recupera, ela nota o mesmo desenho do celular de Manatsu, mas para ela, parece apenas um grafite. Ela vê algo brilhando no chão e pega um dos pedaços. Ela ainda não entende o que é, mas nota que há um rastro dele. Ela o segue até uma caverna e descobre que leva ao que parece ser um ovo chocado. Ela ilumina a parede e vê um desenho mais detalhado, e desta vez o kaiju Harugan está claramente retratado. Ela ouve Manatsu chamá-la, então decide descartar o pedaço de casca em sua mão e voltar para Momatsu. As duas acabam se abrigando em um tronco de árvore oco. Mamatsu pede desculpas a Kuroe por colocá-la em perigo. Kuroe se preocupa mais com a perna de Mamatsu, mesmo que ela diga que ficará bem. Mamatsu conta que o que dói mais é o coração, pois apesar de tudo, Haruvan não veio por ela. Ela admite a Karoui que achou que Harugan estava se fazendo de difícil. Pensou que Harugan era tímida, por causa de seus sentimentos intensos, mas depois de hoje, sente que Harugan nunca se importou com ela, e nunca realizará seu desejo de ser esmagada por ela. Karoui estuda Monatsu e pergunta o que ela acha tão atraente em Harugan. Diz que tem dificuldade em entendê-la, pois para ela, Harugan é um kaiju assustador. Pensa em sua própria situação e sabe que, enquanto puder se transformar em Harugan, nunca terá um romance com Arata. Monatsu reconhece que muitos pensariam assim, mas isso não muda o fato de que ela adora Harugan completamente. Para Monatsu, saber que um kaiju incrível como Harugan existe no mundo a enche de tanta excitação que às vezes esquece de respirar. Diz que cresceu em uma família rica e nunca se conectou com seus colegas, pois achava o mundo previsível. Por isso, sempre gostou de escapar para seu mundo de fantasia. A primeira vez que sentiu que o mundo real era interessante foi ao ouvir o rugido de Harugan na televisão. Agora, trata cada dia como uma oportunidade de ver Harugan. Então decidiu que, mesmo que Harugan odiasse seu destino, ou que o mundo se voltasse contra ela, continuaria grata por Harugon ter nascido. Diz a Karoue que, mesmo que Harugon a tenha rejeitado, ainda se orgulha de seus sentimentos por ela. Karoue se sente subitamente grata pelas palavras de Manatsu, a abraça e pede desculpas por não ter conseguido invocar Harugon hoje. Diz que Harugan também é o motivo de terem se conhecido e se tornado amigas. De repente, veem que estão cercadas pelo mesmo tipo de lagarto que as atacou antes. Monatsu insiste que Karoue fuja e se salve, pois ela não pode correr com a perna machucada. Menciona também que não pode encarar Orada se algo acontecer a Karoue, pois Orada a ama muito. Isso faz Manatsu se lembrar de algo, então ela mostra o vídeo que gravou, dizendo que Karoue pode levá-lo para se lembrar dela. No entanto, ao ver o vídeo e ouvir sua confissão, Karoue sente algo mudar dentro dela. Quando Manatsu se vira para olhá-la, ela já está correndo. Manatsu tenta correr, mas tropeça. Enquanto os lagartos se aproximam, ela começa a rezar para Harugan. Como se Harugan tivesse ouvido suas preces, uma explosão é vista, que até acorda Rimu. Quando as chamas diminuem, Harugan aparece subitamente, gritando para o céu. Harugan pega Manatsu, e Manatsu interpreta isso como um sinal de que Harugan aceita seus sentimentos. Quando Harugan solta outro rugido, Manatsu se sente animada e a encoraja a usar seus poderes nela. Fica tão animada que desmaia por um momento.
Harugan decide colocá-la em sua cabeça, e Manatsu fica maravilhada com a vista do céu noturno do topo da cabeça do kaiju. Monatsu sente que o mundo se expandiu de repente, e não é mais um mistério porque alguém tão incrível como Harugan existe. Diz a Harugan que deseja que ela um dia conheça outros kaijus. O simples pensamento de conhecer mais kaijus deixa Monatsu animada novamente. Karove acha que conhecer outros kaijus seria algo estranho. Ela nem entende completamente o que é, quanto mais como seriam outros kaijus. Seus pensamentos voltam ao desenho na caverna e às outras criaturas semelhantes a lagartos na ilha. Ela se pergunta sobre a existência de outros kaijus e isso a preocupa. De volta em casa, Rinko fica preocupada porque Kuroe não a contatou desde que saiu. No momento, as notícias anunciam subitamente o avistamento de um kaiju perto das ilhas Ogasawara. Rinko presta atenção especial à televisão e percebe que a ilha onde Kuroe foi vista se parece com a ilha onde ela encontrou um ovo de kaiju. Não é a mesma, mas há a possibilidade de a ilha ter outro ovo. Ela olha para o ovo que encontrou e decide ir para lá, sabendo que precisa fazer isso por Kuroe. Karove volta para casa mais tarde naquela noite e vê Jumbo King, mas nenhum sinal de Rinko. Ela encontra um bilhete dela, que diz que Rinko decidiu seguir a turnê de seu ídolo e voltará para casa em 2 dias. Karove acha estranho, mas decide não se preocupar com isso por enquanto e se prepara para dormir. Assim que está prestes a ir ao banheiro, ouve a televisão anunciar que o príncipe Kaiju é um convidado especial no programa de hoje. Ela se vira para confirmar, e para seu absoluto choque, é Arata. No programa, todos estão curiosos sobre o tipo de relacionamento que Arata tem com Harugon, e já sabem que Touko o descobriu. Eles ficam surpresos quando Arata se refere a Harugon como fêmea, e até o instruem sobre o que dizer para parecer que há um relacionamento romântico entre ele e Harugon, embora Arata esteja muito hesitante em estar no programa. Guro está em choque, e partes de seu corpo já se transformaram pela confusão de ver Arata na televisão declarando que protegerá Harugan. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.